Então, esta aula vai ser sobre encontrar as tonalidades da pele, tá? Então, nós vamos discutir bastante sobre isso. Vamos falar bastante sobre o assunto. Aqui está a paleta. Tem que enquadrar de um jeito que fique bom de enxergar as cores. Uhum. Vou ter que pendurar aqui. Vou botar as cores primeiro. Sim. Faltou leite? Será? São 5 litros? Uhum. É, pode ser. Uhum. Isso. Acho que sim. Azeite. Tem um recém-aberto, tá novinho, tem a banha, né? Acho que não precisa trazer azeite. Não, tá bom. Não, não tem um. Tem? 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 Ah, eu acho que tu pega mais um. Tá. Tem ali. Oh, não. Vamos lá. Então, colocando as nossas cores. Às vezes a gente muda alguma ordem das cores, né? Põe uma antes, outra depois. Isso não tem muita interferência. Interessante é só a gente sempre colocar elas assim, fazer, pelo menos tentar colocar na ordem, né? Mas que a gente conheça a ordem das cores ali. Vou botar um vermelho aqui também. Isso aqui ajude. Terra de siena queimada. Vermelho óxido. Sépia. Verde Vessi. Azul da Prússia. Violeta permanente. Esse meu tá bem duro, ele já sai meio duro. As minhas tintas também estão meio assim. Às vezes elas... às vezes elas saem assim. Ah, eu vou botar o meu aqui como principal. Então, bora. Vou pegar uns pincéis. Então vamos lá. Vou também colocar minha paletinha aqui penduradinha. A minha referência tá sempre aqui na minha frente para me enxergar.
E eu vou fazer aqui colar minha paletinha pra vocês enxergarem aqui as misturas das cores, ó. Botei torto. Certo. Então, acho que vai dar certo, ó. Tá ótimo. Então, a gente vai analisar esta nossa referência. Bora. Vamos lá. Vamos pelo início. Qual que é o início? O início são as sombras. Pra gente encontrar a tonalidade da pele, a parte clara, a gente trabalha bastante as sombras, certo? Então, a gente vai colocar aqui o máximo de sombra que a gente puder aqui neste rosto, ó. E aí depois a gente parte pra encontrar as outras tonalidades. Olhando assim bem pro centro do rosto dela, a gente enxerga que os pontos mais profundos as narinas, são este lado do rosto aqui tem um pouco mais de sombra, né? Abaixo do queixo temos a sombra aqui. E aí eu percebo muito que nesse tipo de pintura mais clássica, eles fazem por camadas. Eles estudam as camadas de tinta, as camadas por camadas, né? Então a gente vai estudar também um pouquinho por camadas. Vamos pintar por camadas, fazendo algumas cores primeiro e depois fazendo outras camadas para refinar a nossa pintura, as cores. Então é o seguinte, quando a gente fala aqui das narinas dela, ó, a gente observa mais próximo, né, que ela não está toda definida. Eu vou observar o quê? A altura do nariz, aonde que ele tá batendo aqui, exatamente lá na nossa referência, né? Eu observo a minha referência, olho bem de perto. Eu olho o quadriculado, a linha do quadriculado, eu fico observando aqui todos os movimentos que ele faz. Porque aqui no meu esboço com lápis, ele não me traz uma definição exata. Eu tenho que definir melhor esse esboço agora com pincel. Porque senão, o que acontece? Acontece que a gente acaba fazendo ou um leve movimento para baixo, aqui, por exemplo, no nariz, já traz uma expressão diferente. Então, aqui, vocês sabem que eu dou uma espalhadinha nas tintas, né? Depois vocês façam isso na paletinha de vocês, é ótimo. Muito bom, dar uma espalhadinha. Aqui eu vou deixar ele bem transparente, ó. Vou botar um pouquinho mais de óleo. Pra mim, trabalhar aqui um pouquinho neste esboço, ó. Então, a gente vai trabalhar ainda na linha do desenho, ó. Só que agora com pincel, dando uma reforçada
dando uma analisada melhor. Ó, quando vocês vão começar, vocês façam isso, dão uma reolhada, meditem um pouquinho novamente sobre essa anatomia. Nunca é o bastante. A gente analisa, olha, mas sempre acabamos deixando passar alguma coisa. E aí depois faz falta. Pensem no tamanho das manchas que vocês estão vendo. Às vezes acontece de, apesar de as linhas mostrarem de um jeito, vocês precisarem fazer de outro. Vocês estão seguindo exatamente o que está no quadriculado, mas como não é uma coisa muito precisa, o nosso quadriculado aqui, né? E a gente não é uma máquina de impressão, há de acontecer de vocês terem que dar uma analisada, fazer alguma alteração, por exemplo. Aqui, lá na referência tá passando bem debaixo dessa linha, só que aqui o meu tá muito pequeno. Se eu deixar aqui, vai faltar um espaço, não vai ficar certo, vai ficar pequeno ou grande, ou dar uma impressão errada. Então, também é nosso trabalho não ser inflexível, sabe? Tem que ser flexível quanto ao esboço, à pintura, ao quadriculado, né? A gente olha bastante para ele, só que também tem que fazer os seus próprios julgamentos aqui. Claro, eu enxergo muita coisa hoje em dia, porque já tô com meu olho super treinado, mas o quadriculado vai ajudar vocês a treinar os olhos de vocês também, tá? Então, ó, esse vermelho óxido, o sépia ali, vai ajudar vocês a fazer esse desenho de um jeito que não vai interferir depois na hora de pintar, tá? Você vai até aqui. Então, mais ou menos aqui é o meio. Aqui é o meio. Então, é isso aí mesmo, ó. Essa parte é interessante. Então, vocês veem que eu não faço linhas... Aqui, ó, por exemplo, ó, eu não vou marcar essa sobrancelha de forma quadrada, sabe? Eu vou puxando assim, ó, como se estivesse fazendo os fiozinhos, ó. Já vou fazendo assim. Vendo, ó? Aqui, essa pálpebra, ela vai até ali, assim, ó. Tá? Vamos olhar o outro olho. Então, a gente começou ressaltando um pouco mais esse esboço, porque assim vamos ter aí uma introdução nessa pintura do rosto, ó.
vamos analisando um pouquinho mais. Façam com muita calma, observando o formato do olho, até onde que ele vai, né? Sobrancelhas, então, alinhadas, tá? Sobrancelhas alinhadas, a gente já começa a enxergar um pouco mais, ó, o esboço dessa moça. Vamos olhar agora a boca. Ali está a linha. Então, olhem só. Esse é mais ou menos o formato, ó, da boca dela. Tá? E aqui dentro é que vai ter os dentinhos. Pode até ser a divisão um pouquinho mais para cá. E sobra um espacinho maior ali, ó. Aí tá. Vamos fazer também da orelha. Tá? Aí tem aqui mais um pedacinho aqui. Então, tá ótimo. Aqui do rosto,
É isso que a gente pode fazer para dar uma adiantada, ó. Dar uma refinada aí. Agora, a gente começa a fazer uma segunda marcação. Digamos assim. Uhum. Então, vamos lá. Começamos, então, a fazer esta sombra. Vou botar aqui isso aqui no silencioso. A não ser que... Pera aí. Aqui já começou as músicas de bandinha, acredita? Acredito. Dá pra ouvir daqui de casa. Acredito. Meu Deus do céu. Tudo bem, Gilda? Estamos aí, trabalhando um pouquinho, ó. Vamos começar agora a fazer aqui um estudo sobre esta pele, tá? Nós começamos, então, a estudar as sombras primeiro. Eu fiz aqui um breve desenho com o próprio pincel agora, né? Trabalhando um pouquinho melhor aqui a anatomia, dando uma olhada se tá tudo certo, né? Se o esboço ficou ok.
Eu acho que já dá para trabalhar em cima assim. Então, a gente vai começar agora a trabalhar com mais tinta, tá? Então, bora! Vamos observar de bem próxima a nossa referência. E vamos começar por onde? Geralmente a gente começa pelos olhos, tá? De uma forma ou de outra, a gente vai trabalhar ainda de forma bem solta, mas estes olhos aqui estão me chamando, então a gente vai começar por eles, ó. Temos aqui uma íris, uma pupila. Vamos já adicionar aqui a outra. Prof, eu não consigo, não tenho mão firme para fazer isso, parece que treme a minha mão. Olha, é um grande desafio, né? Quando isso acontece. Então é importante que você ache um ponto de equilíbrio. Possa ser um cabo de vassoura aqui atravessado, né? Ou botando o mindinho na tela, às vezes eu coloco. E aí quando tu vai ali dar o toque, você não respira, você puxa o ar pra dentro. É verdade. E aí tu não respira. Tu vai lá, ó, e te concentra, foca, né? Foca naquilo que tu vai fazer. E é por isso que muitas vezes a gente cansa bastante, porque a gente acaba se concentrando muito, né? A gente precisa se concentrar muito para conseguir não tremer, para ter uma mão firme. Então, ó, tô aqui fazendo uma breve mistura. Branco e azul da Prússia dá uma cor assim, né? Para aquele azul que a gente tá, como é que a gente chega naquele azul que a gente tá vendo ali? Ele também tem assim um pouco de verde, ó, aquela cor que vocês estão vendo ali. Então a gente vai botar um pouquinho de verde, né? E vamos limpar o pincel, vamos pegar lá um pouquinho mais de branco, ó. E vamos pegar aqui, ó, vocês viram que eu não misturei tudo. O que que eu fiz? Peguei só um pouquinho de cada um, ó. Eu vou pegando, vou adoçando aqui um pouquinho de cada um. E também, ali naquela cor, pode ser que tenha um pouquinho de preto, por incrível que pareça. Ó, pra ficar tipo um acinzentado, esverdeado, meio azulado, ó. Tá vendo, ó? Ó, bem pouquinho. Vocês viram que eu trabalho só com a pontinha do pincel, né? E eu pego aqui, ó, essa pigmentação aqui dessa tinta, né? Ela nos permite trabalhar com uma pigmentação pura. Então, a gente não precisa trabalhar com um bolo de tinta gigante, né? A gente trabalha só com uma pontinha, com uma tonalidadezinha ali, ó, né? E aí é com uma cor bem clara, assim que a gente vai fazer os olhos azuis claros dela. Ó. Vamos pegar agora um pouquinho só do branco, ainda com um pincelzinho sujo de azul, ó. E vamos passar aqui, ó, deixando mais branquinho na parte de baixo, ó. Olha que lindo. Vai esfumando em volta da pupila. Ó, dando uma esfumadinha. Vendo, ó? Dando uma esfumadinha em volta. Vou pegar um pouquinho do preto agora.
Cuidando pra não deixar ela com olho de peixe morto, assim. Porque aqui a pupila tá bem próximo, ó. Né? Ela tá com um olhar sereno. Vamos pegar um pouco de branco aqui, um pouquinho desses nossos marrons. Olha só. Viram que eu não botei um branco aqui, eu botei um amarronzado, ó. Muito mais fácil de vocês chegarem na cor do globo ocular se vocês colocarem uma corzinha escura. Depois vir, ó, com branquinho, um pouquinho de branco com azul e botar assim por cima, ó. Do que vocês irem do mais claro pro mais escuro, do que ir do claro e escurecendo. Olha, você já tem que pegar pesado na sombra, numa cor mais escura. Depois vai botando, vai adoçando ali com um pouquinho de branco. Que vocês vão chegar numa tonalidade mais, um branco mais escuro, ó. Entenderam? É bem mais fácil do que vocês irem tentar acertar do mais claro pro mais escuro, ó. Olha aí. Então, vocês veem que não é... O globo ocular não é uma coisa clara, né? Vamos pegar aqui nossa misturinha, ó, azulzinho, esses azulzinhos aqui também. E vamos trabalhar deste lado, ó. Aí, nós vamos pegar o nosso branco. Um pouquinho desse amarelo ocre também. Vamos pegar aqui um pouquinho do laranja. E nós vamos trabalhar aqui por cima. Ele é um branco, um pouco azulado no início. E aí, nas bordas, o que que nós temos? Nós temos ali um pouco de magenta, um pouquinho do laranja. Não vai ficar vívido assim, não. Vamos botar um pouco de azul nele para quebrar a saturação. Ó. E aí, vamos adicionando mais aqui. Vamos pegar mais do branco, mais do carne também, o amarelo Nápoles carne. E aí, vamos pegar um pouquinho mais do branco. Vocês vão aprendendo que nem sempre vocês vão conseguir, na primeira camada, uma coisa perfeita. Então, vocês têm que ir aprendendo a fazer as alterações depois. Observar e alterar e modificar, né? Fazendo algumas correções. Aí a gente vai pegar um pouquinho do sépia, um pouquinho do verde, assim, e vamos colocar aqui, ó. Minha gente, é muito... Vocês precisam entender que às vezes a gente não consegue dar aquela definição
de primeira com as tintas molhadas. Às vezes vocês não conseguem definir de primeira, vocês têm que fazer uma segunda camadinha aqui a definição, uma finalização, com ela um pouquinho mais seca, né? Vamos pegar aqui um pouquinho da tinta, um pouquinho mais grossa assim no pincel, ó, e vamos dar um toque aqui dentro, ó. Esse reflexo ele tá mais do ladinho de cada pupila, e isso é importante também, tá? Isso mostra de onde a luz tá vindo e para onde ela tá olhando também. Então isso vai ditar muito o lado do olho que ela está, para onde que ela está olhando. Aí tá, vamos lá. Pele. A gente vai começar agora pelas pálpebras dela. Vamos estudar esta sombra acima dos olhos aqui no côncavo. Vamos estudar também aqui as sombras aqui deste nariz, tá? Então vamos começar pelo branco, pelo carne. Vamos colocar ele aqui, os dois, ó. Vamos colocar também um pouco do terra de cena queimada. O nosso azul. Vamos botar o nosso magenta. Ó, vocês veem que eu faço aqui um mix de cores, né? Faço um mix de cores. Eu vou mostrar aqui esse mix de cores melhor pra vocês, ó. Vamos trabalhar este mix de cores. A nossa resposta para nossa tonalidade de cor, para essa pele, está aqui neste mix, tá? Aqui neste mix a gente encontra as principais cores que a gente tem ali. E aí, ou vocês vão mais... Aí, como nós temos também no nosso fundo bastante do sépia, a gente vai botar aqui o nosso sépia também, ó. Por quê? Porque a nossa pele reflete muito o que tem em volta lá. Aí vocês coloquem aqui umas primeiras pinceladas, ó. Vocês vão ver que ela precisa de alguma alteração. Vocês vão ver se ela precisa de mais branco, ou mais amarelo, ou mais azul. Como não tem como controlar o que vocês vão fazer aí, vocês têm que aprender a fazer esse julgamento, tá? Isso se aprende praticando, observando. Então, vem que tem uns lugares que a pele dela tá mais azuladinha. Então, vocês vão usar um pouco deste mix com um pouquinho mais de azul, tá? Para fazer esta iluminação ali, esta pele bem iluminada, vocês vão botar um pouquinho mais de branco, ó. Essa tonalidade. Vendo? Então, a gente começa a fazer aqui uma pele, ó. Um tanto interessante e a gente tem toda a liberdade para experimentar, para começar e no meio do processo fazer alguma mudança de cor aqui. Então só comecem, deixem a coisa fluir e vão fazendo as alterações ao longo do processo. Este estudo
É para vocês experimentarem, para vocês fazerem sem medo de errar. Como uma brincadeira. Então, vão olhando. Isso aqui é muito importante, gente. É assim, ó. Eu passei meses treinando dentro do quarto essa observação. Quero que vocês aprendam sobre isso, sabe? Sobre encontrar este momento dentro de vocês, dentro da casa de vocês também, para observar as cores, para observar as manchas, criar gosto por isso, sabe? Também acreditar mais em si mesmos, que são capazes de fazer estas observações sozinhos. É sobre isto. Ó. Se a gente não encara as coisas, a gente não toma responsabilidade pela nossa evolução, fica difícil. Difícil, porque daí a gente acaba delegando tudo. É maravilhoso a gente ter acompanhamentos, mas é mais maravilhoso ainda quando a gente se sente responsável pela nossa própria evolução também. Procurando apoio, procurando enxergar muitos pontos de vistas e fazendo as nossas próprias, o nosso próprio julgamento, raciocinando, tentando entender. Aqui abaixo é um pouquinho mais roxo, então eu posso colocar um pouquinho de magenta, um pouquinho de azul, ó, nesta minha pele. Eu pego um pouquinho daquelas cores, ó. Olhem só, então uma pele... Tá ficando interessante essa pele. O que você acha, Rô? Olha aí, ó. Tá tudo bom. Né? Tudo legal. Uhum. Clarinha, dá pra trabalhar nessa tonalidade, ó. Interessante. Tu vê que é umas cores bem parecidas com os tons de cabelo dela. Aí depois a gente vai botar um pouco mais de amarelo no cabelo. Aqui nesse aqui que eu tô fazendo. Trabalhar nas luzes também. Mas, ó, é bem quase isso, ó. Bem por aqui mesmo, bem por esse caminho, ó. Depois a gente vai trabalhar um pouco mais a iluminação. Vou já deixar aqui esse côncavo um pouquinho mais profundo, ó. Só que lembrando que é uma linha bem fininha aqui. Como ela tá um pouco mais distante, você pode fazer um côncavo aqui super escuro aqui e grosso. Tem que ser uma linha fininha, ó. Ficar suave, delicado. Olha que interessante, adorei. Ai, como eu gosto de fazer retrato, como eu sinto prazer. Meu Deus, que coisa. Me põe pra fazer uma maçã, uma casa. Não tenho prazer nenhum. Meu Deus, é um sacrifício. Quando eu recebo umas encomendas assim, é um sacrifício pra me fazer. É maçante. Eu já gosto de fazer paisagem também. Não, eu gosto de fazer sim, quando eu estou inspirada. Quando, por exemplo, eu fiz uma cachoeira, amei. Fiz as minhas cachoeiras aqui da minha cidade. Tenho 2 cachoeiras. Gosto de fazer, por exemplo, uma mata fechada.
sabe? Uma coisa assim me inspira, me mexe com a minha imaginação. Gosto de fazer folhagens. Isso me instiga bastante. Mas uma paisagem que eu não me conecte é difícil. Então é sobre conexão, né? Sim. Também tem isso, né? Tem que ter o. Já, Tem que dizer alguma coisa. sim, que mexer com suas emoções, sabe? É por isso que a gente não é uma máquina de imprimir, a gente. Pintura é emoção. É. Aqui nessa parte, ó, botar um pouquinho de branco. Dar um brilho aqui nesse cantinho. Ai, tá ficando maravilhoso esse tiolinho. Hum. Você vai fazer alguma coisa nesse final de semana, Rô? Esse tem o Dia das Mães, né? Ah, é Aí verdade. daí eu vou visitar a minha. Que coisa boa. Que Eu ainda maravilha. tenho. Agora me veio uma ideia de trazer talvez um aluno para vir passar aqui em casa e ficar comigo nesse final de semana, expondo, pintando ao vivo. Ia ser legal. Eu vou ficar praticamente sozinha, né? A Audi vai na formatura da filha. Ah, a filha já vai É, para ela vai São Paulo. quinta já pra lá. Hum, O César também vai pro pai dele. Então começamos a fazer esta pele aqui, ó. Observem que eu vou pegando aqui, ó, um pouco da nossa mistura, mas também vocês podem começar a botar um amarelo Nápoles, puxando aqui um pouquinho. Oi? eu aqui, mas o que tá saindo verde? Tô com a mão toda borrada. Aham. Tá. Continuando. Pegamos um pouquinho do azul da Prússia, botamos aqui, um pouquinho do magenta. E apesar de vocês verem uma pele clara, é bom que vocês prestem bastante atenção para não deixar uma pele clara demais. Tratem de trazer aqui uma tonalidade bem composta, com amarelo, com azul, com magenta, com amarelo Nápoles. Uma tonalidade composta, fechada, ó. Olha só. Uma coisa, né, mais fechada. Não dá para vocês trabalharem com uma tonalidade pura, porque daí vai faltar. Vai faltar informação aí nessas cores, aí fica estranho. Outra coisa para se atentar é que tem que estar tudo em harmonia. Vocês estão vindo mais para cá, estão vendo as cores mudarem, mas tem que estar em harmonia com o que vocês estão criando ali acima, o que vocês já criaram nos outros cantos do rosto.
Tudo tem que estar em harmonia. Então, é melhor que vocês coloquem uma cor mais escura do que é. Assim, ó, levemente mais escura. Porque daí vocês têm aí uma coisa para trabalhar, ó. Daí vocês começam a clarear agora, ó. Quando vocês daí vocês vão botar a luz aqui numa parte mais clarinha. Já comecem a botar aqui para cima um pouquinho mais de luz, ó. Daí já começa a dar uma clareada. Aqui nesse cantinho do olho é um pouquinho mais azulado, ó. Então, o tempo todo a gente está se desafiando a colocar mais sombra. Porque daí vocês vão treinando os olhos de vocês para enxergar toda a sombra. A gente não enxerga toda a sombra como ela é. A gente enxerga ela mais clara. Assim como a gente se enxerga, né? Assim como a gente só enxerga coisas boas relativas a nós. Claro. Tem que ser. Eu achei bem interessante a nossa conversa com o Remo ontem de manhã. Bem interessante. Ele falou muito sobre isso, uma cultura brasileira, só enxergar e querer falar para os outros só bem de si mesmo. Vai fazer uma entrevista de emprego ou uma avaliação no trabalho, fale sobre si mesmo. Não vai falar mal de si mesmo, é muito difícil até. E aí tinha uma aluna que falou que ela só falava, ela era sincera na avaliação. E aí nunca era promovida. E aquele que só falava bem de si mesmo e não tinha Defeito. não tinha defeito nenhum, perfeitão, aquele era promovido. Mas Aí falaram pra ela: "Ah, mas se você não acredita em si mesma ou como é que você vai querer que os outros vejam bem em você?" E aí o Remo contestou isso, porque ao ver dele, as pessoas gostam da falsidade, né? Ou da fantasia, ou da falta de sinceridade, sabe? Ou maturidade para falar de si mesmo, ou se importam demais com a opinião dos outros, ou sei lá, sabe? E ele fala de boas, assim, ele sabe o nível que ele está e ele fala de boas, que ele precisa melhorar. E aí, aparentemente, parece que ele tá falando mal de si mesmo, sabe? O jeito que ele fala dele mesmo. Mas isso é da cultura italiana. Eles não mascaram, não tentam não mentir sobre si mesmo. Não é falta de autoestima dele, sabe? É a verdade. É a verdade. É a verdade. E tá tudo bem. Mas pra nós é um choque. Porque as pessoas não querem ouvir você falando mal de si mesmo. No mesmo momento que você fala mal de si mesmo, as pessoas já vão dizer: não, mas não é assim. Mas você não pode falar assim de si mesmo. Entendeu? É um choque. Aí a gente acaba mentindo pra si mesmo. A gente não pode falar, mas a gente tem que ter consciência de onde que a gente precisa evoluir. Tem que ter uma consciência sobre isso, né? Sobre os pontos que precisam melhorar. É interessante, porque isso fala sobre as sombras, sobre aquelas coisas que a gente tem vergonha de falar.
As sombras são isso, né? As sombras são aquelas partes, aquelas coisas que você tem vergonha de falar, vergonha de, sei lá, de expor, né? E aí, quando a gente trabalha isso internamente, quando a gente trabalha essas partes ai, nossa, até a nossa pintura muda, sabe? A gente começa a enxergar as sombras de forma diferente, com menos resistência. Quando a gente entende o poder da sombra. E isso é real, tá, Rô? Eu, Aham. eu fui trabalhando em mim e fui Pra chegar a vendo, esse ponto. e eu fui vendo a evolução na minha pintura. Hum. Porque ai, a gente tem muitas resistências e aí a gente trava, o nosso fazer se torna engessado. É. O pior é que E aí, ó, comecei aqui a trabalhar nessa sombra do rosto dela. Agora eu tenho que equilibrar esses tons. Coloquei bastante sombra. Geralmente, os alunos vão fazer uma coisa assim, começam com uma cor bem clarinha, não consegue ter esta. Vou botar aqui uma coisa bem escura, ó. Só que eu não tenho medo de colocar o escuro aqui, ó. Porque a qualquer momento eu posso vir e aqui escurecer. Só que se eu começar com uma cor clara, eu nunca vou. não tem mais como escolher. Tem como escurecer, só que a gente fica muito preso àquele tom claro, sempre achando que já tá escuro. Na verdade, tu não se permite enxergar uma camada mais profunda da sombra de um jeito diferente. Então, a gente tem que se perguntar bastante, sabe? Será que eu tô enxergando toda a profundidade da sombra? Ou será que eu Tá tô. faltando. Será que tá faltando alguma coisa, sabe? Será que tá faltando uma profundidade aí? E a gente tem que se permitir perguntar e fazer diferente, sabe? Aqui, ó, botei aqui um amarelo ocre nessa parte de baixo, com toda a sujeirinha que já tinha, ó, do sépia. Ó. Tem que se permitir fazer mais do que você já vem fazendo, mais escuro do que você vem fazendo. A minha pintura, quando eu comecei a pintar, comecei a observar as pinturas do Fabiano Milani lá em 2017, elas ainda eram sem uma profundidade assim. Conseguia trazer uma boa anatomia ali, maravilhosa, mas faltava profundidade. Se tu ver os meus retratos que eu tenho até hoje, esses retratos que eu usei para estudar, tu vai ver que eles são uma pele clara, sem lá muitas profundidade. Aliás, até as fotografias eram sem muita profundidade. Então, a gente acaba. Aí depois eu comecei a pegar de propósito umas fotografias com mais saturação, com mais sombra, para mim estudar as sombras, porque eu mesma já tinha percebido que eu precisava trabalhar as Melhorar sombras. esse ponto. É. Então a gente escolhe e vai estudar, vai reproduzir, vai pintar. Quanto mais a gente pinta, mais a gente consegue Mas a gente entender. consegue. É. É. Tem gente que passa uma vida inteira sem conseguir trazer essa profundidade. E estuda e faz curso e não consegue entender sobre isso, né?
Eu acho que tem que haver muita reflexão, sabe? Muita reflexão. E aí acontece que as pessoas estão sempre num ritmo muito acelerado, querendo tudo para ontem. Vai fazer uma pintura, já quer começar e terminar. Não é o meu caso, tá, Ju? Não, né? Eu sei. Mas as pessoas, uma boa parte, Rô, tá nesse ritmo, sabe? Eu sei. Ai, é muito Eu triste, sei. porque no início de tudo, a gente tem que ter muita paciência pra gente abstrair o máximo de informação. Depois tu sai pintando adoidado. Uhum, Mas o interessante é aprender o básico. uhum. Ó, porque daí depois eu fui evoluindo. Aí eu fui estudando mais, observando mais, fui trabalhando enquanto isso, fui fazendo retratos de pessoas e cada retrato um novo aprendizado, uma nova abstração, abstraindo informações. Então é que nem a inteligência artificial hoje em dia, né? É, Ela evolui a cada pesquisa, a cada informação que ela recebe, ela vai evoluindo, vai criando, tendo mais informação. A mesma coisa é a gente tem que ir abstraindo, tem que ir armazenando esse conhecimento. A gente vai armazenando de um jeito ou de outro, a gente vai. Então, olhem só. Temos aí algumas coisas aí para trabalhar. Esta parte ainda está muito clara, depois eu vou mostrar como transformar isso aqui, deixar em harmonia essa sombra do pescoço. Temos aqui essa pele rosada. Eu acho que a nossa referência é mais para um tom amarelado do que para um rosa. Então, dá para mudar isso ainda. Aqui na minha paleta eu só tenho amarelo Nápoles Carne. Se alguém tiver, eu até vou ver se eu tenho aqui aquela outra tonalidade que dá pra fazer com amarelo. Só botar um pouco mais de amarelo na nossa cor. Mas tem uma outra cor que é bem uma cor, já é um tom de pele mais próximo daquele que a gente quer, ó. Maravilhoso. E provavelmente foi, se isso aqui é uma pintura de algum artista, provavelmente foi esse que ele usou. Amarelo Nápoles. É esta tonalidade aqui, ó. Vou botar aqui em cima. Esse amarelo Nápoles, ó, usar como base, ó. Aqui ele ficou rosadinho porque eu usei o amarelo carne como a base, né? Então, se a gente usa este amarelo Nápoles aqui, ó, como base, ele vai começar a dar um toque de amareladinho, ó. Então, é interessante. Aí a gente voltamos aqui e começamos, então, a trabalhar nesse tom aqui. Vamos botar um pouquinho mais de amarelo Nápoles, ó. Então, dá pra fazer isso no início, né? Vou observar isso, é um tom mais amarelado essa pele. Então eu vou usar o amarelo Nápoles como minha cor base aqui para essa pele, ó. Isso é interessante, né, Rô? uhum. Ó, já vai ficando mais amareladinho. Olha só aqui. Ai, que legal. Ficou ótimo. Essa tonalidade mais amareladinha, ó. Show de bola, ó. Então, amarelo Nápoles é o que vai trazer aqui um
tchananã para essa pele aqui, deixar ela mais parecida com a nossa referência, a tonalidade da nossa referência. Uhum. Você me pergunta. E depois a gente vai fazer o nariz. Vamos terminar esta parte aqui. Vamos entender bem esta bochecha e assim, essa parte aqui do rosto dela, ó. Vamos botar aqui o nosso magenta, nosso amarelo ocre. Vamos botar nosso amarelo nápoles, nossos azuis. Colocamos aqui uma cor bem escurinha mesmo, ó. Agora que eu já adicionei esta primeira camada, esta sombra aqui, eu começo a trabalhar com um pouco mais de luz, ó. Vou pegando aqui um pouco dos nossos rosadinhos, um pouquinho do laranja, do amarelo, ó. E vou adicionar aqui, ó, de boas, ó. Não estou tentando achar uma cor certa, totalmente certa ainda. Ó, estou colocando aqui um mix de tonalidades, ó. Entendendo aqui um pouco do formato dessas manchas e dessas luzes e sombra. Vou pegando um pouco mais do branco. Ó, e aí aqui estamos criando aqui uma profundidade nessa parte e já vamos cuidar de trazer aqui uma fidelidade para essa parte, ó. Colocamos esta sombra no rosto dela e agora vamos olhar melhor, ó. Então, vocês veem que através da primeira camada, que nunca sai totalmente certa, mas vocês colocam ela e depois façam as correções. Então eu não tenho medo de trabalhar com o processo, né, com a falha, com o não acerto. A gente tem que aprender a transitar a nossa pintura, ir e vir, colocar, tirar, corrigir, sem resistência, ó. Porque daí vocês vão se soltando. Com mais fluidez, fazendo mais rápido as pinturas. Ó. E aí tu vai enxergando mais, vai olhando mais e vai colocando mais informação. Ó. Interessante, ó. Tá parecendo bem suavezinho a pele, né? Sim.
Nem sabe dizer. Coisa boa, coisa linda. Aí depois dessa sombra que eu adicionei, ó, eu posso voltar e adicionar um pouco mais do magenta, dos outros tons que fica um pouco escondido. E aí, ó, um pouquinho de branco, um pouquinho de amarelo Nápoles por cima aqui, ó. Aí é diferente de você adicionar ele puro do que adicionar ele aqui, ó, em cima de todas essas tonalidades mais escuras. É diferente você adicionar um pouquinho de branco com azul aqui em cima, que você adicionar só o branco e o azul. Então, ele vai dar tipo uma veladurinha aqui, ó, em cima, ó. Uma veladura. Daí, o que que acontece? Eu vou pegar aqui um pouquinho do meu amarelo mais vívido também. Trabalhar aqui, ó, numa luz mais clara. E o amarelo, ele vai me ajudar a trazer esta luz mais clara aqui para essas partes onde tem uma luz resplandecente aqui, né? O rosto dela. Por cima, e vou adicionando aqui uma luz, fazendo um degradê. Uhum. No computador ele aparece mais rosado do que ele é. Pra vocês, aparece bem mais rosado aí. Aqui, pra mim, na minha frente, tá mais parecido com a referência. É sempre assim. Uhum. Certo.
Aí nesta parte de baixo da sombra do pescoço, a gente vai puxar um pouquinho sépia, um pouquinho verde e vamos trabalhar uma sombra aqui, ó, uma transição um pouco mais escura. Porque se eu não acerto aqui nesta profundidade do pescoço, acaba atrapalhando toda a pintura. Vamos botar um pouquinho do magenta. Ó. Agora que pegamos pesado, podemos adicionar aqui um pouquinho de amarelo por cima. Olha que legal essa sombra, ficou maravilhosa. Hum. Uhum. Uhum. Um pouco dessa cor do fundo aqui, do sépia, do verde,
que a gente colocou no fundo vai estar um pouquinho refletido na pele dela aqui, ó. Então, a cor do fundo influencia bastante a tonalidade do rosto, tá? Por causa da luz, por causa dos reflexos. Uhum. Um pouco mais de branco com azul aqui em cima, ó. O amarelo Nápoles, o azul. Ó, fazendo uma coisa assim, ó, meio gelo. Que interessante, né? Passamos aí em menos de 2 horas. Já criamos aqui toda uma estrutura do rosto dela. Porque com esta base sobre o que fazer, de como criar estas tonalidades, você se solta, ó. Tem que se soltar. Criar uma camada e depois ir trabalhando ela, ó. Primeiro eu crio uma camada aqui, aí eu vejo, ficou mais escuro, ficou mais claro, o que que tá faltando, e vamos trabalhando por cima desta camada, ó. É o objetivo. De amarelo, de laranja aqui nesse cantinho. Essas transições entre o cabelo e a pele é muito importante observar, né? Então a gente observa todas as manchas, todas as luzes e sombra. E é isso que vocês vão avaliando com o tempo, vão melhorando com o tempo. É esta leitura do que é importante observar, né? No início a gente não observa o que é importante, a gente não consegue abstrair tudo que é importante de primeira. Tem que ir olhando, 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 olhando mais um pouco, refletindo, olhando para aquela mancha, para aquela, até enxergar e entender o que precisa ser feito. Então aqui eu já só olho, vou lá e trabalho. Acerto de primeira? Não. Eu nunca tento acertar as coisas de primeira. Eu coloco um tom, coloco aqui uma tonalidade e vou trabalhando aquela tonalidade. E geralmente todos os grandes mestres fazem isso também. Tem mestres do fotorrealismo que aí é um absurdo de a tentativa deles de reproduzir exatamente a fotografia e mesmo assim
Mesmo assim, é impossível vocês enxergarem e conseguirem reproduzir a mesma luz que vocês estão vendo no telefone, numa tela. Então, muitas coisas ainda vão ficar diferentes, mas é a tentativa que vale. Ó. Vou pegar aqui o amarelo ocre. Começar a dar uma trabalhada aqui nesse de cabelo. Ó. Começamos a trabalhar com amarelo ocre, porque ele vai dar aqui, amarelo ocre, o verde, o sépia, ó. Vão dar uma profundidade para esse ladinho aqui do rosto, ó. E fazemos aqui um esfumadinho do fundo aqui do cabelo com a pele, que é importante. Transparência. Vocês criam colocando um pouco da cor do cabelo, um pouquinho da cor do fundo, ó. Deixam bem próximo da cor do fundo aqui, ó. Trabalhem aqui essa transparência dos fios, ó. Pra se fundir o cabelo, se funde com o fundo, ó.
Vamos lá para a ponta do nariz. Para esta parte aqui. Passamos uma primeira camada. Vamos deixar ela um pouquinho mais amarelado. Tonalidadezinha assim, que nem o do rosto, só que um pouco amareladinho. Vamos botar esta sombra aqui dentro da narina, isso aqui é importante. Então, mais importante do que conseguir aquela tonalidade certinha é vocês conseguirem trazer aí profundidade e volume, aprenderem a usar as cores certas para trazer essas profundidades e volumes, tá? Tem cores que trazem volume, tem cores que trazem profundidade. Então, mas
mas nem sempre vocês vão conseguir a tonalidade realmente igual da fotografia. Mas não tem problema desde que traga a mensagem certa, o volume ou a profundidade. E também que tenha o mesmo formato, as manchas tenham os mesmos formatos. Por que que dá certo fazer aqueles retratos bem coloridos, né? As pessoas conseguem fazer retratos bem coloridos, não tem as mesmas tonalidades que as fotografias, né? Porque é uma coisa bem moderna, bem colorido, com azul puro, vermelho puro, mas traz a anatomia da pessoa, né? Consegue trazer luz, volume, tudo que é necessário. Por quê? Porque as cores, elas têm, uma sobressai em cima da outra, umas trazem profundidade, outras trazem volume, parece que elas estão mais brilhantes. Então, a gente observa isso e traz isso para nossa pintura, né? Olha aí, ó, muito interessante. Tá ficando bem legal. Aí temos algumas coisas para ajustar, para fazer. Temos aqui esta sombra debaixo do queixo, um pouquinho de azul. Vamos botar aqui o nosso amarelo Nápoles, um pouquinho do magenta também. Um pouco do nosso azul, magenta. Vamos botar aqui, ficou bem azuladinho, ótimo. E roxo assim, ó. Bem pesado, ó. Uhum. 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 Colocando sombras, profundidades, trabalhando o degradê aqui da fusão das cores. O formato das manchas.
Viram que eu coloquei aqui no cantinho um roxinho, ó. Fazer essa sombra suave do fundo, refletindo na pele, ó. Aí eu vou botar agora um pouquinho do verde do sépia, para tirar um pouco o aspecto do roxo e deixar mais parecido com o fundo, ó. Também trazendo mais naturalidade para a pele, ó, o verdinho. Às vezes as pessoas me perguntam, mas para que eu uso verde? Em situações assim, ó. Realmente, tem figuras que às vezes a gente não precisa usar muito verde. Mas o azul e o amarelo, que a gente sempre vai trabalhar, eles já dão uma profundidade do verde. Até quando você pensa que não está usando, você está usando de alguma forma. Né? Então, vamos preparar. Cadê você? Vou pegar a referência sem o quadriculado agora. Porque às vezes o quadriculado ele nos atrapalha de enxergar o que tem por detrás das linhas. Uhum. Vou terminar o olho aqui, que eu não fiz a outra parte. Vou pegar novamente o azul, o verde, um pouquinho do preto, um pouquinho mais do branco.
Então, são essas cores que a gente usou, né? Agora, eu vou cuidar para não deixar uma tonalidade diferente. Uhum. Vou botar aqui um pouquinho mais do preto. E aí eu começo aqui pintando esta pálpebra. Vou pegar mais do amarelo Nápoles. Uhum. Já estamos chegando no finalzinho da nossa aula. Ai, falamos sobre muitos assuntos, né? Mas principalmente criamos aí uma primeira abordagem desta pintura aqui. Estou satisfeita com esta primeira impressão que demos a este retrato. Foi bem produtivo. Como é que foi para você, Rô? Foi bem boa. Apesar que eu praticamente fiz o contorno dela. Ah, é. Ai, Rô, você é um sarro. É que eu tinha deixado só desenhado, né? Então Tá. eu fiz o fundo, fiz o contorno do cabelo, do Ah, corpo fez o fundo dela. hoje. É, Ah, não, tranquilo. É bastante coisa o então eu fundo. fiz qualquer coisa. Bastante coisa. O pessoal hoje não conseguiu estar presente conosco, mas não tem problema. A gente está aqui marcando presença, fazendo nossa aula.
e gravando. Eu tô com muitas tarefas ultimamente, eu não tenho conseguido editar as aulas, eu preciso de um assistente para isso, para editar e botar lá na nossa plataforma. Ai, muita coisa, Rô, muita coisa. Trabalho precisa ser feito, tudo precisa ser feito, tudo é importante. Mas é isso, aos poucos as coisas vão se ajeitando. Tá muito bom por hoje. Muito bom. Tá ótimo. Vou botar aqui o brilho desse lado do olho. Ai, ai. Aí a semana que vem eu vou refinar um pouco mais essas transições. Ai, bastante coisa. Sim, mesmo muita coisa. Bah. Mas tu viu, faz um milagre, né? É, Fazemos, mas somos capazes de fazer milagres, Rô. Eu quero que você sinta isso também, que está acontecendo milagre na sua vida, tá? Os milagres são possíveis. Minha vontade é de ficar pintando. Adorei pintar essa referência. Porque eu adoro essas transições de luzes, estudar isso, sabe? Ver isso acontecendo assim, os efeitos surgindo. utilizar fluxo. Nossa, isso me encanta. Enfim. Ué? Fechou nossa chamada?